meus amores do terceiro ano do Colégio 21 Educar. Junho está acabando, está chegando julho, né? Creio que julho vai ser melhor do que junho. Eu acredito. Você acredita? Então, nós devemos acreditar, né? E hoje nós vamos ter aula de História no Marcha Criança e no Fortaleza. Vamos copiar a agenda. 3/6/2020, História Marcha Criança, Famílias Brasileiras, páginas 58 a 61. E História Fortaleza, a cidade cresceu, páginas 48 e 49. Quando diz assim, famílias brasileiras. Famílias brasileiras, nós temos várias pessoas que são descendentes de pessoas que vieram de outros países, lá atrás, ó, bem atrás, em outro século, né? E vieram para cá e hoje tem os descendentes morando aqui. Foram muitos imigrantes, pessoas que ajudaram a construir, ajudaram na evolução do nosso país. Lá no século XIX, a imigração para o Brasil foi determinante na transformação de características sociais, culturais e econômicas. Professora, quem são essas pessoas, esses imigrantes? Vou já falar, certo? Com a produção do café, esses imigrantes vieram para o Brasil, vieram para trabalhar na produção do café, porque cresceu tanto essa produção que tiveram que trazer pessoas, o governo incentivou a trazer pessoas de outros países para cá. Até porque estava sendo abolida, né, a escravatura. Não ia mais ter escravo, porque o escravo ele não recebia salário. Mas essas pessoas vieram com a parceria, né, do governo, com o governo do país deles, para elas virem trabalhar nas fazendas. Aí, em 1887 e 1930, chegaram aqui italianos, portugueses, alemães, espanhóis e depois japoneses. E os japoneses trouxeram assim uma contribuição muito boa na parte da agricultura, para melhorar na questão da tecnologia. Aí quando chegaram aqui, eles iam para as fazendas cafeeiras. Iam justamente trabalhar no cultivo do café. E aí alguns ficaram, outros não se adaptaram e voltaram, certo? Abram aí, na página 58 do livro Marcha Criança. Diz assim, famílias brasileiras. As famílias brasileiras são formadas pelos diferentes povos que participaram na construção da história do país. Observe as fotografias a seguir. Elas mostram pessoas de diversas origens que chegaram ao Brasil em épocas diferentes. Então, nós temos aqui as fotografias. Nós temos da família descendentes de africanos, por volta de 1900. Foto do passaporte da família italiana, que veio para o Brasil em 1923. E nós temos também família de imigrantes japoneses no município de Registro, no estado de São Paulo, na década de 1930. Você já procurou saber se você tem assim um tataravô que era italiano, ou uma tataravó que era portuguesa? Lá em São Paulo tem muitas pessoas que são descendentes de imigrantes. É assim, bem comum. Aqui no Ceará a gente até está vendo agora, né? Mas é mais difícil. Mas nós temos um pouco de cada um, né? Não vamos esquecer também dos escravos. E quando vieram para cá os africanos, né? Residiram e se misturaram também, né? Com outras raças. E aí nós temos uma mistura de raças aqui no Brasil. Então aqui, nessas fotos, as pessoas se vestem de maneiras diferentes. E os hábitos são diferentes, cada um com a sua cultura, né? Aí na página 59, hoje em dia, pessoas de diferentes lugares do mundo continuam a chegar ao Brasil. A gente vê isso direto nos aeroportos, né?
muitas vezes em busca de melhores condições de vida. Apesar do Brasil ter muitos problemas, tem pessoas que ainda vêm morar aqui, ainda vêm atrás de trabalho, ou vêm para passear, aí acaba achando a cidade bonita e ficam, né? Cada uma dessas famílias traz consigo hábitos, costumes e histórias dos seus lugares de origem. Da mesma forma, vivendo no Brasil, passam a incorporar hábitos e costumes brasileiros. Também, do jeito que eles trazem, eles também incorporam nossos hábitos e costumes. Eles gostam das festas, das comidas. Aí temos aqui a 11ª Marcha dos Imigrantes. Aqui, manifestação por direitos e contra o preconceito. Tem muita gente preconceituosa, não aceita, né, que essas pessoas venham para cá para trabalhar. Agora também tem uns que vêm para fazer o mal, né? Fazer coisas erradas. Mas quando vem para trabalhar, se está trabalhando direitinho, se tem residência fixa, né? Não tem por que não ficar, ter esse preconceito, não precisa. Aí na cidade de São Paulo, essa marcha. Aí tem também a festa da comunidade boliviana na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2016. Aí nós temos aí um texto, Saiba Mais. Crianças imigrantes. As crianças, elas são mais fáceis assim de se adaptarem quando chegam no lugar. Demora um pouquinho mais, são mais rápidas até do que o adulto. A questão da língua, aprender logo, né? Atualmente, com 7 anos, o venezuelano Sebastián Gutiérrez chegou ao Brasil ainda antes de completar 6, em abril de 2017, junto com o pai, mãe e a irmã de 3 anos, à época com 2. Segundo a mãe Denis, a adaptação mais difícil foi justamente a de Sebastián. Foi bem complicado, porque ele não entendia nada e não conseguia se fazer entender. E ficava uma confusão, porque ele chegava em casa e falava pra gente as palavras que tinha ouvido na escola e a gente também não entendia. Ninguém entendia ninguém, foi difícil. Isso durou 3 meses. Só depois desse tempo ele conseguiu entender os professores e coleguinhas e começou a falar português, afirmou a mãe. Até que ainda foi rápido, né? Porque 3 meses... Vocês lembram da Helena? Na história lá, com a Fernanda, com os meninos na escola, que a questão que ela levou, né, as matrioscas lá para a escola e perderam, e aí ela não conseguia dizer o que foi que aconteceu, porque ninguém entendia o que ela falava, que ela fala romeno, né, ela é da Romênia, e ela não conseguia falar, explicar, e também não entendia o que eles estavam dizendo, né. E aí, essa mesma criança que passou por isso, só que ela acabou aprendendo mais rápido, com a convivência. E muitas pessoas sofrem quando chegam no lugar por causa da língua, né? Não entende. E aí vai se familiarizando, vai conversando, vai vendo, vai... Só mesmo no lugar para poder facilitar a aprendizagem da língua, né? Do idioma. E agora, vocês vão abrir o livro História Fortaleza, certo? Aí na página 48. Falamos dos imigrantes, né, das pessoas que vieram contribuir com o crescimento do Brasil, vieram de outros países, né? E agora nós vamos falar de Fortaleza novamente. Vocês já vêm acompanhando aí as aulas. E a nossa Fortaleza cresceu, né? Fortaleza nasceu para o mundo no século XIX. Teve porquês, viu? Então, no século XIX, a cidade foi crescendo. Foi crescendo, a economia foi crescendo também, mas foi crescendo Fortaleza em relação à habitação, a pessoas foi crescendo de maneira desordenada. Aí o que favoreceu também esse crescimento na área
da economia foi o comércio exportador, cera de carnaúba, de algodão e até de escravos, infelizmente. Para o Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e a Europa. Aí, a cidade, mesmo com esse crescimento, as ruas eram estreitas e eram mal iluminadas. Vocês lembram que tiveram vários projetos para melhorar a Fortaleza? Pois é, até hoje ainda precisa, né? Então, foi na Primeira República que Fortaleza cresceu bastante. Lá em 1896 a 1930, surgiram novas tecnologias de comunicação. Veio o cinema, veio o rádio, veio o bonde, a vitrola e outras coisas também. Vieram da França, esses hábitos, costumes, chamados de Bela Época. Vamos lá ver aqui, página 48. A cidade cresceu. Acompanha aí a leitura. Fortaleza é uma cidade nova. Ela só nasceu para o mundo no século XIX, no período que vai de 1850 a 1900. Sua população aumentou bastante. A cidade, desde então, vem passando por transformações rápidas e radicais. Apesar de ser o traçado original em formato xadrez, ela vem crescendo de forma desordenada. O que favoreceu o crescimento de Fortaleza foi o comércio exportador de algodão, de cera de carnaúba e até de escravos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e Europa. Diante disso, a administração da capitania introduziu no povoado melhorias em sua infraestrutura, possibilitando novos sinais de urbanidade. Alfândega, mercado público, repartição do correio, abertura de ruas e iluminação pública. Então, melhorou nisso aí. Com a independência e a centralização promovida pela monarquia, a situação estratégica de Fortaleza foi reforçada, somando o núcleo administrativo com o militar, no controle da nova ordem política. Até então, a cidade apresentava ruas estreitas e mal iluminadas, calçamento de pedras pontiagudas, sobradões sombrios, praças com lençóis de areia e bairros longínquos. Então, os bairros eram longe, né? Sobrados eram sombrios, escuros. As pedras pontiagudas, talvez furavam o pé, né? Ruas estreitas e mal iluminadas. Foi a partir da Primeira República que Fortaleza cresceu com intensidade. Muitas obras foram importantes para a cidade, como a Santa Casa de Misericórdia, as indústrias, o passeio público, bem como os primeiros planos urbanísticos pelas mãos de Silva Paulé em 1818 e Adolfo Erbster, 1875, que imprimiram a cidade traçada em forma de xadrez. Lembra da aula que nós tivemos sobre eles? Quais os benefícios que eles trouxeram para a nossa cidade? Aí, no período que vai de 1896 a 1930, Fortaleza vivenciou a chamada Belle Époque. A cidade passou por grandes transformações. Então, nessas datas aí, né, de 1896 a 1930, passou por muitas transformações, né? Grandes, na verdade. Surgiram novas tecnologias de comunicação, cinema, rádio, bondes, né, os bondes elétricos, vitrola, automóveis, além de uma cultura inspirada no mundo europeu. Alguns nomes e costumes franceses passaram a fazer parte do cotidiano da população de Fortaleza. Olha aí, que legal! Alguns desses costumes eram até impróprios ao clima e à ecologia local,
como consumo de casacos de pele. Vixe, aqui no Brasil tem lugares que não pode nem usar casaco, né? Como aqui no Ceará. Tem lugares, tem serras que sim, né? Mas depende também do casaco, não pode ser muito grosso não, né? Pode aquecer demais não. Dentro desse contexto, Fortaleza cresceu e se desenvolveu muito. Também cresceram as desigualdades sociais, pois as famílias que deixavam o interior do estado por causa das secas e da falta de terra para trabalhar, acabaram indo habitar nos terrenos abandonados, formando as chamadas favelas, ou mendigando pelas ruas, praças e avenidas da cidade. Olha só, isso lógico que ia acontecer, porque as pessoas que estavam fugindo assim da seca, que estavam vindo do interior, aqui do estado, elas não tinham onde morar, elas não tinham onde ficar, então elas acabavam invadindo os terrenos que estavam abandonados. Não é certo, né, fazer isso. Aí começaram as favelas, né, foram surgindo as favelas. E outra coisa, ficavam mendigando pelas ruas. Isso é horrível. Ficavam nas praças. Hoje aí a gente vê, né, muitos mendigos aí nas ruas. Aí o que quer dizer aqui, ó, Belle Époque. Período em que os cidadãos de Fortaleza foram fortemente influenciados pelas ideias de modernidade, estética e comportamental vindas especialmente da França. E vitrola, vocês só sabem, talvez se forem pesquisar, né? Aparelho elétrico para reprodução de sons gravados em disco de vinil. Eu não sei nem se vocês já viram um disco de vinil. Às vezes o pai tem, ou a mãe, ou o avô, né? Mas Fortaleza teve muitas transformações, né? Até esse período aqui que as pessoas vivenciaram os costumes lá da França, querendo usar as roupas, os casacos de pele, aqui é difícil, né? Porque o frio daqui ainda não é igual ao frio de lá, para poder estar usando casacos de pele. O que foi bom pra gente, ó, porque hoje a gente vai pro cinema, né? E é bom ir para o cinema. O rádio, vamos ouvir uma música legal, né? No rádio. Bondes elétricos, tem lugares que tem outros que já tiraram os bondes. A vitrola não é mais vitrola, né? E tem gente que só coleciona os automóveis. Nossa, e hoje é necessidade, não é luxo, né? Automóvel é necessidade. Então, a nossa cidade hoje continua aí crescendo, não sei mais para que lado, né? Porque a Fortaleza já está bem habitada mesmo. E tem que vir mais projetos para melhorar. Okay? Aí aqui na página 48 diz assim, alfândega, administração ou repartição pública onde se registram as mercadorias importadas e exportadas, cobrando-se os respectivos direitos. E monarquia, forma de governo em que o poder supremo está nas mãos de um monarca. Longínquos, que vem de longe, afastado, distante, remoto. Ok? Aí vocês vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade. Aqui do livro Marcha Criança, está aqui na página 60 e 61. Essa atividade aqui, vocês têm que fazer a primeira questão, uma pesquisa sobre a história da família de vocês. Vão entrevistar seus pais ou as pessoas que cuidam de você e vão responder essas perguntas aqui. Na primeira questão. A segunda, com base nas respostas da atividade da primeira questão, escreva um breve relato da história da sua família. E na página 61, na terceira questão, agora que você já sabe o que é uma árvore genealógica, lembra na aula passada? Peça ajuda a algum familiar para construir a árvore genealógica da sua família. Tá bom? Pois nossa aula termina aqui, nossa aula de história. Um beijão, Deus abençoe, tchau, tchau.